De volta ao Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo Lava Louças. Gimo, qualidade comprovada. E 2 dicas do Consumidor RS. Uma é: você sabe aonde assistir os jogos da Copa? Assista no Joy Léus. Além de um cardápio variado, os jogos têm transmissão ao vivo num excelente ambiente. Além disso, a nova dica do Consumidor RS é no espaço de beleza Senso Estético. Fica na Venâncio Aires, 480. É com você, Apple. Senadora Ana Amélia Lemos, que vai participar do 8º Fórum Unimed RS. Futebol e sociedade, o tema atual. Muita gente se dividindo no Brasil, uns torcendo para o Brasil, que eu acharia que seria o normal, outros torcendo contra, porque acha que pode haver uma influência política no resultado. Como é que a senadora enxerga esse quadro? Olha, o esporte é uma paixão, né? Não é só uma paixão brasileira, é uma paixão europeia, hoje também latino-americana. Ver o que levam as torcidas na Argentina, no Uruguai. Não vamos lembrar de 50, né? É verdade. Perdemos para eles, mas é a hora que a sociedade se encontra, né? Mesmo em campo adversário. E ontem eu fui relatora no Senado Federal da Lei Geral da Copa, portanto eu estou, digamos, dentro desse... E ontem o ministro Aldo Rebelo, por requerimento do presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senador Ciro Miranda e eu, que sou vice-presidente, levamos o ministro Aldo Rebelo para falar sobre a Copa. Porque nós, é claro, assim como o Senado é uma casa de cobrança e de fiscalização do Executivo, nós estamos preocupados daqui a 30 dias, menos de 30 dias, começam esse certame internacional e apenas 41% das obras estão totalmente concluídas. E ainda mais, a Copa será apenas, digamos, um evento para atrair a atenção dos torcedores internacionais, da visibilidade mundial, que é um cartão postal, não há dúvida, mas a preocupação do legado que a gente quer que fique para a sociedade brasileira. Porque, afinal, quem está pagando, em última análise, isso é a sociedade, né? Também percebo como naturais as manifestações contrárias. Por quê? Porque nós temos muitas deficiências no serviço público, de saúde especialmente, que é onde mais aperta a demanda. De segurança pública, que é uma preocupação hoje de todo cidadão, de qualquer nível social. E isso sem falar em educação, em transporte, em logística para os empreendedores. Então, a deficiência nessas áreas leva o cidadão a fazer a seguinte comparação. Se tem dinheiro para fazer um estádio, como é que não tem para fazer mais um leito hospitalar? É isso que passa... Simples, né? É uma coisa que não adianta você querer dizer que é um uso político, não adianta fazer isso. Eu acho que é subestimar, quem faz essa questão, é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Estão me avisando aqui que eu preciso liberar a senhora, Então, tá bom, porque a senhora é importante na abertura do evento. Uma alegria revê-la, um bom evento. Obrigada, obrigada. Jornalista Lazia Martins, que participa agora de tarde do 8º Fórum do Instituto Unimed RS, que trata de futebol e sociedade. Tudo a ver, não é, Lazé? Meu abraço a você, Apple, sempre incentivador de todas as boas promoções que temos em Porto Alegre. Olha, Apple, você sabe, eu fui cronista esportivo durante 27 anos, fiz várias Copas do Mundo e sempre me intrigou o fenômeno futebol. Então, nessa minha participação, que me honra muito aqui no Fórum da Unimed, eu resolvi pegar o lado antropológico do futebol. O futebol como paixão, o futebol como fenômeno social, o futebol que encontra respaldo no simbolismo. O futebol é uma guerra estilizada, porque nós temos astúcia, o defender e o atacar, o saber se deslocar, o buscar a meta o tempo todo. E enquanto que as torcidas nas arquibancadas exercitam as suas paixões, uma verdadeira catarse, onde também se sublimam. E ali vão para o estádio com pintadas, com bandeiras coloridas, com seus hinos. Então o futebol é um espetáculo, por isso ele se perpetua. Houve gente que dizia que o futebol estava se esgotando como fenômeno. Ao contrário, ele está cada vez maior e estamos agora nos preparando com uma previsão de 3,5 bilhões de pessoas à frente da televisão para ver a Copa do Mundo do Brasil. Meus cumprimentos, uma alegria te rever. Boa participação no 8º Fórum
do Instituto Unimed RS. Tá bom, muito obrigado e cumprimentos pelo seu programa que se mantém já há bastante tempo e com muito boa audiência. Um abraço carinhoso. Outro. Dr. Alcides Manderi Stumpf, o anfitrião do 8º Fórum do Instituto Unimed RS, Futebol e Sociedade. Tivemos de manhã um painel quente, depois tivemos, na primeira hora da tarde, o Dr. Nilson Mai mediando o filósofo francês, Lazier Martins, professor Juremir. Agora, em seguida, vamos ter um painel com debate com ex-atletas importantes, mediado pelo Juca Kfouri. O evento está de vento em popa, discutindo um tema relevante na vida do brasileiro hoje, principalmente às vésperas da Copa do Mundo. Não é isso, doutor Manderi? É isso mesmo. A gente esperava certo sucesso, vamos dizer assim, mas pela forma, as diferentes formas que está sendo abordado, está dando um frisson muito maior do que o imaginado, vamos dizer assim. E vejo que o futebol, a política, são temas apaixonantes, são temas que a gente, vamos dizer, briga, a gente discute e no fim termina tudo bem, né? Como disseram de manhã, no fim a gente troca as camisetas e vai para casa e tudo bem. Acho que a Unimed, através desse incentivo do Dr. Mai, que é o nosso presidente, o nosso capitão, usando a linguagem de futebol, está fazendo um grande serviço à sociedade, discutindo o futebol até como experiência sociológica, experiência política, não só como esporte. Então está tudo correndo dentro da mais absoluta normalidade. Temos o nosso querido Ápila aqui dando uma cobertura fantástica. Não podemos querer nada melhor do que isso. Muito obrigado. Meus cumprimentos. Obrigado. Estamos aqui no Joy Léus, um restaurante maravilhoso, uma estrutura fantástica, estacionamento, um ambiente climatizado. Jussara, proprietária desse estabelecimento maravilhoso. Jussara, para a Copa, o que teremos de especial, além do que a gente já conhece? Bem, a gente está se preparando para a Copa da melhor maneira, que a gente está correndo atrás. Todo mundo está, então a gente tem que se antecipar um pouco. Vamos ter um telão durante todo o tempo da Copa, onde os nossos clientes podem vir assistir todos os jogos. E mais distribuição de camisetas, ou seja, o cliente, aquele que não conhece, chegando aqui vai ser bem recebido e poderá assistir todos os jogos num telão imenso, que vai estar à disposição o tempo todo. E esse cardápio fantástico, chopp gelado. Vamos mostrar um pouquinho o sala de bar, que é fantástico. Ao meio-dia nós temos esse buffet com muita variedade, fora os nossos pratos à la carte, essa entradinha, essa pizza que eu amo de paixão, que é uma delícia. E aqui a gente vê que a maioria dos alimentos baseado assim numa proposta saudável. Completamente saudável. Tipo assim, cada um pode montar a sua salada. A gente tem um cardápio formatado por uma nutricionista, onde a gente tem o carboidrato, a proteína, não necessariamente necessita ir ao grelhado. Vamos ter, inclusive, durante a Copa, uma promoção de pizza com vinho, que já foi um sucesso tremendo, então nós vamos voltar com um precinho mais acessível ainda. Então, tá dada a nossa dica. Só dar uma chegadinha aqui no Joy Léus para conferir. Juca Kfouri é colunista da Folha de São Paulo, comentarista da Rádio CBN, onde eu tive a honra de trabalhar aqui em Porto Alegre, participando desse evento, o 8º Fórum do Instituto Unimed RS, discutindo futebol e sociedade. Mas você chegou ontem de um jantar com a presidente Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada ou do Planalto? Da Alvorada, com outros importantes jornalistas esportivos do Brasil. Sim. Vocês vão passar coletivamente a apoiar a Copa como ela pediu? Não, na verdade ela nem pediu. Acho que ela sabia bem o que ela estava falando com um grupo de jornalistas que se caracteriza por serem jornalistas críticos. O que ela queria era ouvir um panorama do futebol brasileiro que eventualmente ela desconhece. Para mim ficou claro que de fato ela desconhece. Se aproveitar disso, e ela fez essa frase, não sou eu que estou criando,
Falou assim, a hora é essa. Esse pode ser o maior legado da Copa do Mundo. Mexer na gestão do futebol brasileiro. Então, nesse aspecto, eu saí de lá otimista. Concordo. Vai receber o pessoal do Bom Senso. Ficou entusiasmada com o que ouviu sobre o Bom Senso Futebol Clube. Ou seja, me passou a sensação de que certas coisas poderiam ou deveriam ter sido feitas antes, mas antes tarde do que nunca. Então eu saí de lá satisfeito sob esse aspecto. Agora, veja você, eu saí desse jantar ontem meia-noite, vim para Porto Alegre tomar um voo que sairia de Brasília às 9h40. Sabe que hora saiu o voo de Brasília? Que hora saiu? 10 para meio-dia. Ficamos 1h40 dentro de um avião, porque a tripulação do avião, a tripulação que nos levaria não tinha chegado num avião que vinha de João Pessoa. Ao chegar, esse avião ficou em solo em Brasília mais tempo do que era previsto, porque demorou 40 minutos para levar uma cadeira de rodas para um passageiro que precisava dela. Improvisação total. Entendeu? Daí você fala, e o que você mais ouvia no avião? Contei. Eu contei não, eu fui lá ver a capacidade do avião. 200 passageiros, tá? 190 passageiros. O que você ouvia de 189 passageiros? Eu só ouvia. Imagina na Copa. Imagina na Copa. Claro. Mas me vem, né? Associam com o futebol e tal. Pô, imagina na Copa, hein? Como vai ser na Copa e tal. Exercício de paciência. Então, é isso aí. Esse é o Juca Kfouri que vai mediar a mesa. Bom evento para você, uma alegria revê-lo aqui no Sul. Do mesmo jeito. Abraço. Júnior, um dos participantes do 8º Congresso da Unimed, do Instituto Unimed RS. Futebol e sociedade, tudo a ver o tema, muitas análises, o evento está quente. Você vai participar de uma bancada com colegas teus, com o Gonçalves, com o Emerson, Juca Kfouri, Nando Gross, enfim, uma turma que está discutindo essa situação, essa sinergia do futebol com a sociedade às vésperas da Copa do Mundo. Importante, né, Júnior? Importante, tem tudo a ver, né? Acho que a gente tem acompanhado desde o ano passado exatamente, inclusive que a sociedade hoje não fica calada, né? Ela hoje se manifesta. Logicamente a gente não fala nem da questão da violência, mas a manifestação quando não está contente com tudo aquilo que está acontecendo ou que vai acontecer praticamente daqui a um mês. Eu acho que isso é importante, a participação da sociedade. Afinal de contas, o que a gente viu nessa estrutura toda montada da Copa do Mundo, quer dizer, nós estamos pagando muita coisa. O que não era, na verdade, para acontecer há algum tempo atrás. E a sociedade está se manifestando e tem que se manifestar. Você tem, na verdade, também a ligação e a analogia juntamente com de clubes, seleção, todas essas coisas que quando chega a Copa do Mundo todo mundo deixa isso um pouco de lado. Quer dizer, o gremista fica do lado do colorado, o flamenguista fica do lado do vascaíno, o palmeirense do corintiano, o atleticano do cruzeirense. E isso eu acho que o futebol consegue exatamente através dessa sua magia fazer com que as pessoas nesse momento se integrem. E essa integração é que a gente acha a coisa mais legal que tem exatamente numa competição, como no evento, na verdade, maior que existe do futebol. Né? Um bom evento para você, uma alegria revê-lo. Obrigado, da mesma forma. Presidente Nilson Luiz Maia, presidente da Unimed RS, presidente da Unimed Participações. Já é possível uma avaliação do 8º Congresso do Instituto Unimed RS? Está um sucesso, lotado, todo mundo falando muito bem, doutor Maia. Não, certamente é possível. Porque nós estamos assim com 3/4 do evento, né, do nosso 8º Fórum Político Unimed, já andado, digamos assim, né, e ainda continua em andamento porque falta essa parte agora com a presença de jogadores importantes do passado, de glórias do futebol brasileiro. Mas até agora, eu diria que na parte da manhã, foi muito bem distribuído o programa, nós tivemos uma apreciação bastante contundente, um embate em torno de temas que envolvem futebol e sociedade. E, evidentemente, que esse tema ele também busca a situação atual do Brasil. Nós não podemos deixar de enfrentar ou de citar que as ruas estão se mostrando de uma forma muito agressiva, muito ostensiva e provocando uma balbúrdia, assim, que é inegável.
é como eu disse no discurso inicial, isso aí não se pode fechar os olhos e dizer que está no melhor dos mundos ou numa felicidade. Então, esse debate pela manhã foi muito direcionado para isso, Copa do Mundo, que é o assunto do momento, que é o assunto atual. E agora, na parte da tarde, com a presença do professor Gilles Lipovetsky, que é um sociólogo, filósofo francês, diversos livros publicados, aqui na Cultura mesmo tem, traduzidos, e que aborda o tema da sociedade hipermoderna, como ele chama, e do individualismo hoje, que ele pode ser num sentido produtivo, num sentido construtivo, num sentido bom, mas também pode ser um individualismo negativo que prejudica as outras pessoas. Então, abordamos isso em conjunto, com a presença do Lazier Martins, principalmente com a presença do Juremir Machado da Silva, que foi o coordenador e que é o promotor e que faz as apresentações dos livros do professor Lipovetsky. Então, eu acho que mudamos um pouco o assunto, entramos por esse lado pessoal, individual, do individual no coletivo, dos momentos em que as pessoas, sob o ponto de vista psicológico, sob o ponto de vista da alma, como dizia Freud, estão muito necessitadas, estão vivendo um vazio, como ele diz, que está nos livros dele, é porque faltam alguns valores, faltam valores de aproximação, de afeto, o tecnicismo, a ciência progrediu a olhos vistos, mas nós regredimos no nosso relacionamento. Os jovens hoje dizem, e eu vejo isso frequentemente na própria casa, eu tenho centenas de amigos. E eu pergunto para ele, me mostra um que eu quero tocar nele. E eles dizem, não, meus amigos são virtuais. Meus amigos são aqueles que eu tenho no computador e na internet. E eu digo, infelizmente, para mim, eles não são amigos. Então, é lógico que isso traz toda outras vantagens, mas eu acho que essa exposição que o professor fez também toca nisso. Falta a aproximação, falta o afeto, falta o coletivo, onde o individual deve ser construtivo e não destrutivo. Eu não tenho dúvida da conveniência e oportunidade do tema, futebol e sociedade. Há claramente duas correntes hoje dominantes no país, doutor Maia. Uma que torce até contra o Brasil para não favorecer governo, uma que torce a favor independente de governo. Eu estou meio que convencido, pelas palavras do próprio governador Rigoto, de que devemos separar a política de futebol, entender que a vitória do Brasil pode representar muito mais que a derrota. O senhor não acha? A gente se sente um pouco atraído por essas manifestações. Mas eu também, depois que ouvi, e a gente ouve o hino nacional, e ouve aquelas, assim como estava passando ali, as Copas do Mundo, onde o Brasil participou, aquela emoção, os gols, aquela coisa toda, e renasce, então, o futebol. E eu também acho, no final da história, até ele demonstrou isso, que nas vezes em que o Brasil foi campeão, o candidato do governo não se elegeu, e o contrário, quando o Brasil não foi campeão, os candidatos se elegeram. Mostrou, então, vamos ver o que acontece aí, mas talvez e certamente a gente tenha que separar isso. A gente tem que apoiar os nossos jogadores, o Filipão, que é nosso aqui, que afinal está agora com uma responsabilidade nacional tão grande. Então, eu acho que o nosso sentido ainda de grupo, assim, de apoio aos jogadores, nós vamos ter muitos agora, daqui a pouco aí, do passado, o Gonçalves, o Emerson, o Júnior, e que são pessoas valorosas, que foram defender o futebol, foram defender, de certa forma, o seu time, mesmo que em épocas antigas o Brasil, como Estado, estava vivendo situações assim muito desconfortáveis.
Meus cumprimentos. O evento foi um sucesso, todo transmitido ao vivo pelo portal do Consumidor RS. Extraordinário. Parabéns, doutor Nilson Maia. Já imagino o desafio para o 9º fórum, que será o ano que vem. Pois é, eu estendo esses parabéns a toda a equipe, né? Ao Alcides, que coordena isso, o doutor Alcides Mandelli Stumpf, de Erechim, uma pessoa da minha total e absoluta confiança, nosso diretor do Instituto Unimed, quem está promovendo isso, né? E toda a sua equipe, que eu não vou nominar aqui, mas que dá sustentação, como num time de futebol, como na vida, como nos grupos, são aquelas bases que às vezes não aparecem, que estão ocultas ali, mas que nos permitem estar aqui falando com vocês. Um abraço carinhoso. Obrigado, mais uma vez, pela presença e pela difusão que tu tens dado aos nossos eventos.